Olá, este é o Sindicato em Ação, um programa da TV Sindifisco RS em parceria com a TV Urbana e nestes tempos de pandemia, de isolamento social, em parceria também com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS, especificamente o programa RS em Pauta, que mais uma vez nos brinda com dois excelentes programas, duas excelentes edições do RS em Pauta, tratando de reforma tributária estadual. Um assunto que foi encaminhado recentemente para a Assembleia Legislativa, 3 projetos de lei pelo governo estadual e que vão interferir diretamente e profundamente nas vidas de cada um de nós. E para falar sobre este assunto, nós teremos o deputado Vilmar Zanquim e que também o Giovanni Padilha, que é auditor fiscal da Receita Estadual, já esteve aqui no nosso programa em outras oportunidades. E o Giovanni vai estar falando do ICMS-P, o ICMS personalizado, que é um dos itens contemplados na reforma tributária estadual. Então não perca, duas excelentes entrevistas, tenho certeza que você vai gostar muito. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, nos ajudar a crescer nas redes sociais e para você que é novo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber notificação toda vez que postarmos um novo vídeo aqui no YouTube ou no Facebook. Muito obrigado e até logo! Trazendo então aqui para a tela o deputado Vilmar Zanquim. Muito bem-vindo, deputado, um prazer recebê-lo no nosso programa. Prazer participar, um abraço para ti, Everton, para o LAC, e a todos que estão acompanhando esta transmissão. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, vou fazer a primeira pergunta aqui, Everton. Deputado, o governo ainda não tem um prazo para enviar os projetos para a Assembleia Legislativa. Ele pretendia enviar até o final deste mês, de junho, mês passado, e ainda não definiu o prazo e não deverá enviar essa semana, que é a primeira semana aí de agosto, né? Ainda vai haver uma reunião com os empresários antes, né? Queria uma avaliação sua sobre esses projetos, essas... como é que se pode chamar? A videoconferência que o governador apresentou, as intenções e um resumo. Qual é a avaliação que o senhor faz como líder do MDB? Olha lá, que você falou muito bem. Por enquanto, são intenções demonstradas pelo governo, não apenas isso apresentado para os deputados, mas também para entidades da sociedade civil, para a imprensa, e já faz aí algumas semanas que nós estamos discutindo internamente, né, na bancada, e principalmente ouvindo as entidades representativas dos mais diversos setores sobre esta proposta que o governo apresentou e que tem ali conceitos e algumas intenções. Nós estamos, na verdade, aguardando o protocolo dos projetos por parte do governo, que foi anunciado para o final desta semana ou até a semana que vem, e a partir daí, então, nós faremos uma discussão sobre matérias que vão ser apreciadas, de fato, no plenário, né? E serão projetos que já estão protocolados, serão protocolados e estarão tramitando, sujeitos, inclusive, a algumas adaptações. Mas, respondendo à tua pergunta, a nossa bancada recebeu esta proposta apresentada pelo governador, entendemos que tem ali algumas ideias interessantes e outras que nós precisamos aguardar o protocolo dos projetos para nos aprofundar melhor sobre quais as intenções do governo e que, se forem, de fato, apresentados através das proposições, nós teremos que aprofundar, como eu disse, e fazer um debate ainda maior com a sociedade para tomarmos uma posição mais definitiva. A ideia de simplificar, desburocratizar o sistema tributário estadual, implantar uma modernização com igualização de alíquotas, redução do número de alíquotas é
uma ideia interessante, né? No entanto, você transferir a majoração de alíquotas de alguns setores, como, por exemplo, de energia, comunicação, né, combustíveis, e repassar para a cesta básica, elevar as alíquotas do ITCD, do próprio IPVA, nós precisamos discutir melhor essa transferência de elevação de alíquotas sobre alguma base que está posta hoje e que é tributável. Portanto, nós estamos na bancada do MDB aguardando o protocolo dos projetos e, a partir daí, então, ver se confirma aquilo que foi apresentado pelo governo na apresentação já feita, ou se tem alguma alteração, e aí nós tomaremos uma posição em relação a cada um dos projetos que serão protocolados pelo governo. Sabe-se que o governo, todo o governo federal também, quando apresenta a reforma tributária, afirma que não vai haver aumento de carga. E essa redistribuição interna, como o senhor citou agora, que é o grande problema. Aonde recairá a parte que vai ser aliviada e que vai ser jogada em cima de outro setor, né? Esse é que é o grande debate da reforma, como de toda a reforma tributária, não? Eu não tenho dúvida nenhuma. Na medida em que você eleva o custo de produção, por exemplo, no setor primário, com um aumento do custo de produção por conta de uma contribuição por um fundo, né, dos insumos agrícolas, isso vai ser repassado aos produtos, né? Você tem uma elevação, por exemplo, de alguns produtos que são integrantes da cesta básica e que hoje estão isentos, pão, leite, né? Produtos de primeira necessidade para alimentação que integram a cesta básica. Você tem o gás de cozinha, que vai subir numa proporção e que vai ter um impacto na hora do cidadão comprar esse insumo essencial para a família. Quer dizer, alguém vai pagar a conta, né? Vai ter, sim, uma elevação da carga tributária para uma parte da sociedade. Embora o governo tenha dito que devolverá parte dos tributos pagos para aquelas famílias mais pobres, até 3 salários mínimos, mas ela se dará em parte, porque a devolução máxima é 40% do ICM pago, né? Então, quer dizer, é uma reforma profunda, né, que vai ter uma parte da sociedade que vai arcar com este ônus, porque o governo tem anunciado que não vai ter redução da carga tributária atual, até porque nós temos um déficit orçamentário, e se nós tivéssemos uma simples redução das receitas, nós teríamos um rombo maior nas contas públicas, e nós precisamos discutir melhor todos esses pontos. Nós não estamos aqui já no começo desse debate dando um sinal verde, né, concordando com o governo nesta proposta que está anunciando e que vai encaminhar para a Assembleia nos próximos dias. Além disso, Lac, nós temos questões que você acabou de colocar. Qual é o impacto da reforma tributária nacional, que já está em andamento no Congresso Nacional, sobre os tributos que são de competência do Estado e até dos municípios, né? Até que ponto nós teremos a reforma tributária nacional, né, afetando o nosso sistema, né? A questão de algumas medidas que são interessantes, como o creditamento para as indústrias, não apenas na questão de máquinas, mas também se fala nos bens de consumo, né, utilizados pelo setor industrial, depende de convalidação do CONFAS. Então, nós
Não podemos contar como essa uma medida que vai incentivar o setor industrial. A própria redução da alíquota, que hoje está em 18%, o governo não vai reduzir para 17% nos patamares lá de 2015. Ele começa numa redução gradual, e isso não foi combinado, ou ao menos não era o compromisso do governador. Quer dizer, são várias questões que nós vamos nos debruçar sobre os projetos, já que devem ser votados respeitando a noventena e a anualidade até o final do mês que vem, e que teremos muita discussão nessas próximas semanas. O senhor considera que o tempo é suficiente para esse debate, que é grandioso? Os empresários já estão na rua fazendo várias críticas ao projeto em relação aos benefícios fiscais que vão ser atingidos, né? E o restante da sociedade ainda está envolvido com a pandemia e não acordou para esse tema ainda. Não resta dúvida nenhuma que o período é muito sensível para nós discutirmos um projeto desta magnitude, porque isso tem um impacto muito forte na sociedade, tanto nos setores produtivos quanto no contribuinte, no consumidor, né? Como eu disse, tem algumas medidas interessantes, o fim do imposto fronteira, né? O DIFAL é uma reivindicação para se acabar com o imposto de fronteira há muitos anos, mas tem também uma medida que impacta, que é a redução do enquadramento das empresas no Simples, né? Saindo de 360 para 180 mil reais. Isso vai retirar do Simples 40 mil empresas gaúchas, né? Quer dizer, tudo é impacto na vida de quem produz nos mais diversos setores produtivos, desde o setor primário, a indústria, o comércio, né? E também, principalmente, em quem paga a conta, que é o cidadão, o contribuinte, em especial o de menor poder aquisitivo, que é esses que têm um peso maior na sua renda quando vai comprar um produto. O peso maior da carga tributária se dá nas famílias e no cidadão com menor poder aquisitivo. E isso, evidentemente, requer uma atenção maior de nós, do parlamento, que vai ter que decidir, ao final, esta questão. O MDB ainda é um partido da base ainda do governo do Leite, não? Sim, nós integramos a base, mas nunca nos omitimos no nosso papel de analisar todas as propostas de forma muito profunda e responsável. E não tenho nenhum problema em dizer aqui, falando inclusive para esse canal de comunicação de uma instituição tão importante como é o Sindifisco, que nós temos a independência levado pela responsabilidade que temos de nos posicionar até contrário a alguma proposta, se for o caso. Deputado, o senhor lembrou bem que o programa RS em Pauta é um programa patrocinado aí pelo Sindifisco RS, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Esteve conosco aqui participando há uns dias atrás o subsecretário da Receita Estadual, o auditor fiscal Ricardo Neves Pereira, que também é um auditor fiscal filiado ao Sindifisco RS. Ele perguntado se essa proposta encaminhada era uma proposta de governo ou se era uma proposta de Estado. Ele foi muito tácito ao dizer que é uma proposta que se pretende como uma proposta de governo, apesar de estar sendo encaminhada proposta de Estado, apesar de estar sendo encaminhada dentro de um governo. Inclusive, algumas dessas propostas, elas levam em conta algumas dicas, né, que o Sindifisco RS fez uma campanha muito grande no ano de 2017, 2018, que são as 5 receitas, né, 5 receitas para o Estado. Então, inclusive, o Christian Azevedo, que é um dos diretores do Sindifisco, ele comenta aqui para nós que o Sindicato dos Auditores Fiscais tem sido consultado por alguns partidos para esclarecer aspectos técnicos da reforma estadual e que também estão à disposição do MDB, se o senhor quiser chamar, né, os dirigentes, os técnicos do Sindifisco RS, os auditores fiscais estão à disposição.
Outro comentário que chega agora nesse momento do Vicente Busatti. Ele diz que quem paga o imposto é o consumidor, e este que deve ser esclarecido e consultado. São CPFs que consomem e pagam os impostos, não os CNPJs, lembra aqui o Vicente Busatti. Não, Everton, eu agradeço muito a disposição do Sindifisco, né, de estar pronto para discutir esta matéria conosco. Com certeza, assim que o governo protocolar os projetos, aí nós estaremos discutindo sobre algo concreto, não apenas sobre intenções, que é o que existe até o momento, e haveremos de consultar essa importante entidade, não tenho dúvida alguma, levarei os meus pares. E tem razão o cidadão que acompanhou e fez o questionamento, e é isso que está, que nós levaremos em conta, né? O que é que vai refletir no bolso do contribuinte, nos CPFs, né, dos gaúchos, e sempre pesando todas essas sugestões e propostas do governo, a simplificação, que é interessante, a desburocratização, equalização de alíquotas, mas, em contrapartida, nós não podemos onerar o cidadão que já paga muito imposto no Brasil. E esse também é um viés importante que nós vamos considerar na definição da nossa posição enquanto bancada. Nós queremos que tenhamos aqui no Rio Grande do Sul um ambiente para negócios, e isso inevitavelmente faz com que nós tenhamos redução da carga tributária de quem produz, e é claro que os gaúchos já não suportam mais pagar tributos, e nós precisamos rever toda a nossa matriz tributária, sempre com um olhar muito atento à redução dos tributos que já pesam demais no bolso do contribuinte gaúcho. O senhor acha que é possível prioridade manter o equilíbrio ou diminuir a carga tributária, mesmo que isso afete as contas do Estado do Rio Grande do Sul, que já estão num problema que a gente conhece, né, bem difícil? O governo e o governador têm um compromisso com os gaúchos que era não elevação da carga tributária, redução, inclusive, daquelas alíquotas que haviam sido elevadas lá em 2015, 2016, e depois foi prorrogado por mais 2 anos. Esse é um compromisso que o governador tem com todos os gaúchos, inclusive uma expressão muito conhecida de todos, que era uma questão de adequar o fluxo de caixa, e estaria resolvida essa questão da elevação tributária das alíquotas aqui no Estado. Nós, é claro que temos uma responsabilidade com os serviços públicos, com o papel que o Estado tem a cumprir na sociedade, e nós vamos olhar com muita responsabilidade, transparência, o impacto de qualquer medida nas contas públicas. Nós também temos que observar o quanto vai representar qualquer medida na receita e na despesa do Rio Grande do Sul. Então, nesse momento, é importante que o governo reflita sobre os compromissos que tem com a sociedade gaúcha e que tome as medidas no sentido de não se distanciar daqueles compromissos e manter, evidentemente, o papel do Estado junto à sociedade, com os serviços públicos essenciais sendo cumpridos e, principalmente, mantendo os compromissos dentro de uma normalidade o mais possível que esteja ao seu alcance. Ninguém aqui está querendo um verdadeiro caos ou um colapso dos serviços públicos no Rio Grande do Sul, agravados ainda mais por uma pandemia, né?
mas também não queremos que essa conta seja arcada única e exclusivamente pelo contribuinte, pelo cidadão e, principalmente, e também por quem produz, que já não suporta mais tanto imposto no Brasil. E, deputado, a revisão... Vai, Everton, vai. Só concluir essa perguntinha lá com o deputado, eu te passo em seguida a palavra. O deputado, o senhor acha que seria possível essa carga ela ser mais direcionada à carga tributária para quem hoje paga menos? Por exemplo, relação de tributação de jatinhos, de embarcações como iates, de repente a exportação de commodities, que atualmente não paga nada, minérios que o governo está querendo abrir aqui um polo carboquímico no Rio Grande do Sul, e os minérios de exportação atualmente não pagam esse imposto estadual. O senhor acha que é possível transferir essa carga hoje para quem está muito leve? É essa análise que nós queremos que o governo faça, e a nossa bancada haverá de propor também alguma sugestão, né? Você pega, por exemplo, a elevação da alíquota de 3 para 3,5% do IPVA, que representa no bolso do contribuinte um aumento de 16% nesse imposto, né? O aumento do pagamento da idade dos veículos, 20 anos hoje acima está isento e pagaria até 40 anos, é algo que nós temos que discutir melhor, enquanto que jatinho, embarcações, né, que é notadamente um bem de quem mais tem, né, da camada com maior poder aquisitivo na sociedade, o Estado sequer trata desse tema. Então, são questões importantes que nós vamos sim discutir assim que for protocolado o projeto, né, ou os projetos, tratando desses assuntos que são importantes. E eu volto a dizer e a frisar aqui, nós estamos no meio de uma pandemia, toda a discussão que nós estamos fazendo é de modo remoto, né, de um assunto que vai impactar no sistema tributário estadual, né, e por muito tempo, portanto, e temos um projeto que está em andamento em Brasília, numa reforma que pode, talvez, as medidas que nós adotarmos e aprovarmos aqui, em poucos meses, ser substituída por uma legislação nova federal. Esse é um debate que nós precisamos fazer nesse momento, né? Até para não termos um desgaste desnecessário e termos uma lei no Rio Grande do Sul que seja inócua, porque posteriormente virá uma legislação federal abarcando vários pontos da legislação estadual. Isso nós temos que levar em conta também. Evitaremos desgastes, evitaremos debates desnecessários, evitaremos acirramento de ânimo, né, em vários pontos dessa discussão, onde inúmeros agentes estarão envolvidos, na sociedade civil e governo. Então, eu acho que, assim que o governo protocolar os projetos nos próximos dias, nós saberemos qual a profundidade das mudanças, né, na sociedade gaúcha, tanto de quem paga a conta quanto de quem produz, e o impacto nas contas públicas, e, a partir daí, nós haveremos, então, de tomar a decisão definitiva em apoiando, ou em parte, ou propondo alterações, ou até mesmo rejeitando todo o pacote apresentado pelo governo. Obrigado, deputado. Laquia. Deputado, o senhor está visualizando bem no tempo e a tramitação quase simultânea de uma reforma tributária, pelo menos as discussões no Congresso, né? O senhor acredita que haverá tempo de aprovar até outubro, como o governo estadual gostaria, porque ele precisa da noventena para ela entrar em vigor, as novas leis, né? E substituir quando termina exatamente o aumento das alíquotas
majoradas lá no início do governo, né? O senhor acredita que esse prazo é possível de ser vencido pelos deputados? Lá que são 2 pontos. O primeiro, é um tempo razoável, pouco mais de um mês para discutir um projeto desta envergadura, né, com todas essas mudanças que se apresentam? Eu te diria que não. Né? Para discutir com a sociedade, para construir consensos, né? Mas é tempo suficiente para você levar o projeto, independentemente do resultado, para a votação até o final do mês que vem? Eu te diria que sim. Agora, vai depender da vontade do governo. O governo quer levar um projeto para votação no plenário da Assembleia, construído o mais consensual possível, com chance de aprovação, ou vai arriscar qualquer resultado no plenário? Essa é uma decisão que o governo vai ter que tomar e decidir. Né? Então, prazo, o governo encaminhando em regime de urgência especial, inevitavelmente, até o final do mês que vem, vai para a votação. Se vai ser aprovado ou não, dependeria muito do prazo de maturação, de discussão, de elaboração desses projetos e de convencimento da sociedade. Porque cada voto do deputado, ele vai refletir o pensamento da sociedade aqui fora, a pressão de um determinado setor, o atendimento de quem elegeu o parlamentar para estar na casa do povo, que é a Assembleia. Então, respondendo a tua pergunta, eu coloco sobre 2 ângulos, né? Sim, deve ir para a votação sendo protocolado em regime de urgência especial, porque tem prazo fatal até o mês que vem, mas o melhor seria que houvesse um tempo a mais para se discutir com a sociedade, para se construir consensos. E eu temo muito em nós votarmos projetos desta natureza sem ter tido o tempo adequado para a discussão com as entidades, com a sociedade. Bom, vamos trazer aqui já então para a nossa pauta o Giovanni Padilha. Bem-vindo, Giovanni, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Everton, boa tarde, Lac, Christian, a todos que nos assistem. Primeiramente, agradecer mais um honroso convite, né, poder trocar alguma ideia aí com os colegas, né, e hoje especificamente num tema que é muito caro. Tá certo. Nós que agradecemos mais uma vez tu disponibilizares um tempo para estar aqui conosco, explicando aí para os nossos ouvintes, para nós e para os nossos ouvintes, essa questão aí do ICMS-P. Nós conhecemos essa pauta através de ti mesmo, né, Giovanni, há bastante tempo já, e que bom que agora ela está repercutindo bastante, e a gente vai falar então no programa de hoje sobre isso, sobre essa pauta, o ICMS-P, explicar para quem não conhece o que é o ICMS-P, quem ele pode ajudar mais, e enfim, e como está tramitando agora na Assembleia. Eu passaria essa palavra agora para o Christian, né, o Christian, que é um grande conhecedor do assunto também, falar um pouquinho e te encaminhar a primeira pergunta já. Perfeito. Como o Everton já adiantou, né, o ICMS-P, ele está na reforma tributária estadual. É onde ele está mais desenvolvido, né, Giovanni? Mas também está nas propostas que tramitam lá no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. E agradeço a Elismar aí pela parabenização do artigo. Obrigado, Elismar. E eu queria, mas mesmo assim, Giovanni, eu queria ver contigo, que está tendo uma certa resistência, até um pouco surpreendente, porque justamente eu tenho observado isso, né, de alguns setores da esquerda, né, partidos da esquerda, de ideologia mais da esquerda, mas estão argumentando que isso eu estou me referindo à Assembleia Legislativa, né? Que haveria o aumento de tributação na cesta básica não seria compensado pelo retorno que essas famílias teriam pelo ICMS-P. E aí, antes de tu entrar nesse ponto específico, eu gostaria que tu explicasse um pouco para nós também o que é o ICMS-P em linhas gerais, como é que ele funciona. Tá.
Bom, primeiro, Christian, eu li o teu artigo hoje, quero te parabenizar. Acho que tocasse de uma forma bastante objetiva numa ferida fundamental, né? E não é dessa experiência agora que nós já estamos começando a ter na Assembleia, mas de antes, né? Existe uma retórica que é sempre aí prevalecente, né, de que a complexidade tira toda a capacidade de atrair investimentos aqui no Estado e tal. E quando se faz movimentos nesse sentido, agora não, né? Complexidade, mas tem que mexer no outro, com o meu tem que ficar mais ou menos a mesma coisa. Isso está se repetindo, a gente já viu essa novela em outros momentos, né? Eu gosto de ver que cada vez que a gente vai num evento aí, nós que somos auditores, parece que somos os responsáveis. A primeira coisa que coloco no PowerPoint é aquele número do Doing Business lá. Nós somos os 160 e a gente fica meio retraído no cantinho. Olha, nós somos culpados por esse ponto negativo no ranking. Aí quando a gente diz, olha, nós temos uma ideia para sair dessa posição vergonhosa. Não, se vai mexer aqui no meu, eu não quero sair. Então eu só vou pedir aos empresários que eventualmente, se eu continuar com essa resistência à modernização, pelo menos tirem dos seus PowerPoint o número do Doing Business, porque eles vão ser os grandes responsáveis por isso. Então, esse é o primeiro aspecto, eu acho que por isso que tu tocou numa ferida fundamental. Tá? Nós temos que superar a retórica, nós temos que olhar o Estado de uma forma grande, né? O Estado de uma forma, de uma perspectiva de futuro, que a falta desse olhar, certamente, é um dos elementos que nos conduziu onde estamos. Né? Também as coisas não acontecem por acaso. Mas, Christian, bom, então, mais uma vez, meus parabéns. Eu acho que é um tema que merece ser aprofundado. A questão do ICMSP, eu acho que é importante... É mais fácil esclarecer o que é o ICMSP pelo que não é o ICMSP. Tá? Por contraste, eu acho que fica mais fácil de explicar. Eu sei que tem muitos colegas aqui que nos escutam, e que detém profundo conhecimento nesse tema, então para isso eu peço desculpa, mas nós vamos ter que ser tentar ser didáticos aqui, porque tem muitas pessoas que também não dominam o tema e que estão nos assistindo. Perfeito. O ICMS é uma espécie de imposto de valor adicionado, um IVA, com muitas deficiências, né? Mas podemos ainda, né, fazendo assim, muitas concessões, enquadrá-lo como um IVA. Tá? O IVA é um imposto que foi concebido, né, para ser o imposto sobre o consumo multifásico, né, e que tem uma série de umas características que devem ser perseguidas, observadas, para que ele seja um bom imposto. Uma dessas características é ter uma alíquota. Isso é indiscutível, nunca foi discutida a vantagem de ter uma alíquota, tá? Desde que ele foi concebido na França no primeiro momento, depois quando veio para o Brasil, que aliás foi um dos primeiros países a instituir um imposto dessa natureza, com essa amplitude, né? Então, mas logo, isso foi no fim de 1967, logo no início dos anos 70, já no âmbito acadêmico, começou a surgir uma discussão, por um economista bastante conhecido, questionando o caráter regressivo do imposto. O que é ser regressivo? É o fato de que ele, por ter uma alíquota só, todos os produtos que as pessoas consumiam tinham a mesma carga. Como as famílias mais pobres têm uma participação na sua estrutura de consumo muito mais relevante do consumo do que as famílias mais ricas, que têm uma parcela que vai para a poupança, né, se percebeu que essas alíquotas fixas, essas alíquotas únicas, provocariam uma incidência muito regressiva, muito negativa, com um ônus proporcionalmente maior para os mais pobres. Isso foi detectado já nos anos 70. E a solução que esses economistas indicaram foi a seguinte: vamos identificar produtos que, veja que faz sentido matemático, né? Se nós identificarmos quais são os produtos que são mais importantes na estrutura de consumo dos mais pobres, e nós desonerarmos estes produtos, eles, em tese, esses produtos, vai haver uma mitigação dessa regressividade. Tá? Bom, essa tese ela foi acolhida, não teve muita resistência, e começou, principalmente na Europa, começou a se implementar esse tipo de solução. Ele se expandiu, veio o Brasil. Tá? Eu já comentei, eu acho que aqui em outros momentos, né? Não foi uma pauta, vamos ser bem francos aqui, não foi uma pauta dos trabalhadores, tá? Porque na verdade foram as próprias empresas de alimentos que identificaram que se existia uma narrativa que conduzia à redução de carga de alimentos na Europa, por que não trazer para o Brasil
né? E aí, evidentemente, que o nosso eurocentrismo favoreceria esse discurso aqui internamente. Tá? Mas ele tinha vários erros nessa lógica. Essa lógica tem vários erros. Um dos erros é que é o seguinte: quando eu digo que eu vou diminuir os produtos, o gravame sobre alguns produtos para favorecer os mais pobres, eu obrigatoriamente, para manter o mesmo nível de arrecadação, eu aumento o gravame de outros. Isso é óbvio, para chegar num valor 100, se eu reduzo alguma coisa, tem que aumentar o outro. E esses outros, né, eles não são só consumidos pelas classes mais ricas, são consumidos por todos. Portanto, mitiga o próprio efeito a favor das famílias mais pobres. Eu vou contar um exemplo fácil de todo mundo compreender. Tá? Por exemplo, quando a família mais pobre ela compra o arroz na cesta básica, tá? Ou um hortifruti granjeiro que está com alíquota zero, tá? Ele pensa assim, eu tive um alívio, tá? Eu tive uma redução de carga. Mas ele também consome energia elétrica, tá? Ele também consome telecomunicações, ele consome uma série de produtos que são esses compensatórios. Tá? Que aqui, no caso nosso, no Brasil, né, eles não foram só por essa finalidade que eles foram usados como fim compensatório. Eles também foram, porque na medida que, a partir da Constituição, da reformulação do ICMS, como quando passamos a tributar no destino, no consumo, né, do local de consumo, os títulos blue chips, né, esses produtos passaram a disparar sua alíquota. Então vejam que mais do que em outros países, embora em outros países já se tivesse visto que isso era ruim, mais em outros países, no Brasil ficou totalmente sem sentido a cesta básica, porque a energia elétrica e outros itens estão participando muito da estrutura de consumo dos mais pobres. Qual é a família mais pobre que não tem um celular? Qual é a família? A energia elétrica, alguns anos atrás, alguém poderia argumentar que era de rico. Né? Hoje não é. Telefone, me lembro que há uns anos atrás, os mais antigos vão se lembrar também, telefone se colocava no imposto de renda. Então isso mudou, isso que a gente chama de homogeneização. Houve uma homogeneização do consumo. Não existe mais essa característica clara de pobre consome isso e rico consome. Então isso... Desculpa te interromper, Giovanni, mas só aproveitando o gancho, essa constatação tua vem de base, de dados, de pesquisas? Sim, desde 96, foi muito oportuna essa tua pergunta, Christian. Eu acompanho o perfil do consumo das famílias aqui do Rio Grande do Sul, especificamente, tá? Desde a pesquisa de 1996, da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. E é nítido, assim, não tem nenhuma dúvida. Claro que tem várias alterações até curiosas, por exemplo, quando olha uma pesquisa, tem lá gravador de DVD. Já na outra pesquisa já não aparece gravador de DVD. Ela vai mudando muito o consumo das pessoas. CD, em um momento, CD era um custo que tinha na pesquisa. Daqui a pouco o CD desapareceu completamente. Né? Então, é algo curioso, mas isso são aspectos marginais. O aspecto central é que houve uma homogeneização. Por exemplo, a alimentação fora do domicílio, me chama muita atenção. Duas coisas que mudaram muito nos últimos anos foi consumo em celular e alimentação fora do domicílio. Antes as pessoas comiam em casa, hoje as pessoas comem fora de casa. E o custo é o mesmo para os ricos e para os pobres. Claro que não o volume do alimento, mas o percentual que tem embutido naquele é o mesmo. Tá? Então isso tudo homogeneizou. Hoje não existe mais essa característica tão clara. Mas é claro que na cabeça das pessoas ficou. É muito difícil hoje você contrariar essa lógica, porque o imposto foi feito para incidir sobre o consumo. O consumo é uma magnitude, é um valor total que representa, ele é uma proxy da capacidade contributiva da pessoa. O que se quer tributar, na verdade, é a renda. Tá? Por isso que se chama um imposto indireto. Tá? O ICMS, ele tenta gravar a renda, como não tem como gravar a renda diretamente, se grava o consumo, que é uma proxy da renda. Uma proxy não muito boa, na medida que a sociedade fica muito polarizada, mais se desatrela, né? Mais se afasta o consumo da renda. Giovanni, outro ponto que me chama a atenção no momento que se gravou mais energia elétrica, comunicações, combustíveis, isso também acabou impactando, de certa forma, os próprios produtos da cesta básica, não é mesmo? Porque todos eles, na sua fabricação, usam energia elétrica, tem o combustível para transportar, enfim, de uma forma indireta, não acaba impactando também os produtos da cesta básica, e vice-versa, no momento que se propõe a diminuir a tributação desses itens, não vai também impactar, diminuindo também o preço dos produtos da cesta básica?
Olha, Cristian, tu está chegando até indo mais além aqui do que eu estava fazendo uma abordagem muito simples, mas é excelente essa tua pergunta, porque é justamente isso que nós estamos tentando mostrar agora para os setores de produção primária, porque eles não enxergam, ou vocês não querem enxergar, mas o fato é que hoje nós jogamos no lixo, as empresas jogam no lixo os créditos proporcionais a essa redução de base de cálculo que você está falando. Tá? Então, só para os nossos ouvintes entenderem, se uma empresa ela venderia com uma alíquota de 10% e ela vende a 5%, com uma base de cálculo de 5%, tá? Ela tem uma redução de base de cálculo, ela tem uma espécie de sensação de que está vendendo mais barato, pagando menos imposto na cadeia. Mas ela é obrigada a se tornar, nesse exemplo que eu dei, ela é obrigada a se tornar 50% dos créditos que ela comprou. Ou seja, ela bota no lixo tudo que é energia elétrica relativa à produção, no caso de ser um bem industrial, ela bota no lixo o valor relativo às embalagens, tudo isso é custo Brasil. Porque isso teria algum problema? Não teria, se todos os países fizessem igual. Mas os outros países não são assim. Eles têm IVAs bons, então eles vão competir melhor aqui dentro do nosso mercado doméstico e também vão competir melhor, com melhores condições que nós lá fora. Então, eu acho que foi importante essa pergunta, Cristian, para linkar com o que eu estava querendo dizer no início, né? A solução da cesta básica e as isenções, ela tem uma série de problemas técnicos que as pessoas não veem. Isso que eu estou falando aqui não é fácil, não dá para falar na rua. Infelizmente, as pessoas no dia a dia não entendem. As pessoas, quando a gente fala da isenção ou da redução de base de cálculo, o que vem na cabeça das pessoas? Que é uma coisa boa. Todo mundo só pensa que é bom, porque se eu digo, olha, você vai ter uma isenção da matrícula na faculdade, coisa boa. Você vai ter uma isenção no transporte, é bom. Todo mundo associa isenção a coisa boa, mas ela só é boa quando é na fase final ou quando é consumidor final. Todas as isenções ou reduções de base de cálculo, que são isenções também, no meio da cadeia, elas são negativas para o processo produtivo. E, repito, não seria tão ruim se nos outros países não tivesse isso. Mas não tem. Então, depois nós perdemos competitividade. O que nós temos que fazer para dar competitividade? Nós damos crédito presumido. Ou seja, nós temos um imposto ruim que gera falta de competitividade, aí nós temos que dar crédito presumido para dar competitividade, e aí geramos uma roda viva de ineficiências que não preciso aqui comentar mais, né? Então, Cristian, esse é o grande problema da solução que foi encontrada no IVA para reduzir a regressividade. A tua pergunta ela vai diretamente no aspecto que eu queria colocar. Isso é o que não deve ser feito. Isso é o que os outros países disseram, eu não vou fazer assim. Só que, infelizmente, os países que continuam fazendo isso, com isenções, principalmente, não reduções de base de cálculo, porque isso é uma invenção nossa aqui na Jabuticaba, tá? Mas as isenções e alíquotas inferiores, tá? É na União Europeia, que tem um IVA muito velho, muito ultrapassado. Mas, claro, nós aqui no Brasil, de uma forma geral, o destino turístico mais tradicional é a Europa ou os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem IVA. E a Europa tem um IVA ruim. Então as pessoas acham que, não, eu vejo, é sempre assim também, está cheio de isenção. Isso não é verdade. 80% dos países que instituíram IVA nos últimos anos, instituíram com uma alíquota só e praticamente sem isenções. Tá? Ou seja, essa realidade que a gente vê quando vai, eventualmente, algum país da União Europeia, tá? Ela não reproduz mais o que é o IVA no mundo. Os países, desde os anos 90, disseram, nós não vamos ter cestas básicas. Cestas básicas não existe em lugar nenhum. Tá? Quase lugar nenhum. Tá? Então, nós continuamos com essa, digamos, essa herança, né, de um IVA antigo, que era o IVA que nós imitamos, que é o IVA europeu. Então, agora, onde é que vem o ICMS nisso, Everton? Agora entrando diretamente na tua resposta. Eu estou mostrando o seguinte, a solução que foi encontrada para enfrentar a regressividade que o IVA tem, ela é uma péssima solução. Ela é ineficiente, há muitos anos que é provada que é ineficiente, mas ela é politicamente difícil de ser substituída e tem que se colocar algo no lugar. Porque uma coisa é quando você faz uma reforma, digamos assim, uma reforma tributária, ela sempre tem o custo de ter o passado. Se nós tivéssemos um papel em branco e fôssemos começar o país hoje, né, que não seria uma má ideia também, né? Se nós fôssemos começar o país hoje, né, nós poderíamos dizer assim, nós vamos fazer assim, vamos fazer assim, tá? Não tem nenhuma referência anterior. Mas reformas tributárias, elas sempre trazem a herança do passado. Não tem, porque tem uma posição cômoda de alguém que aí vai dizer que vai resistir e vai dizer, eu não saio dessa posição, exceto se ceder ali. Então, sai sempre um pouco
usando a expressão que tu usasse hoje, um pouco uma colcha de retalhos. Tá? Então, o ICMS-P, por que ele resolve esse problema? Porque nós dizemos o seguinte, olha, nós vamos acabar com as ineficiências do sistema. Nós vamos fazer aquilo que a maioria dos países já está fazendo, uma alíquota ou duas. Também aqui nós não podemos ir para uma, que seria o ideal, porque nós temos esse problema das blue chips. Seria uma irresponsabilidade. Nós não temos como fazer isso. Tá? Vamos para duas alíquotas. Tá bom. Para quem tem 5, tá muito bom. Vamos para duas alíquotas. Resolvemos um grande problema de simplificação. Acabamos com as isenções, reduções de base de cálculo. Olha, isso aí, colegas, vocês não têm ideia, e eu tenho certeza que pode estar nos escutando aqui colegas que trabalham nessa área, e também com auditoria, o que representa em termos de processos de incerteza jurídica para as empresas, de custo de administração do imposto, de controles paralelos, ineficiências que tem ter reduções de base de cálculo e isenções. É muito grande, tá? É muito grande. Então, nós acabamos com isso e dizemos o seguinte, o imposto vai ser um imposto clean, um imposto simples, uma alíquota, sem isenções, e ele faz o que ele faz bem feito. O ICMS faz bem feito o quê? Arrecadar sem prejudicar o tecido produtivo, né? Sem ter todas essas quebras no meio da cadeia, que são as isenções e reduções de base de cálculo. É isso. Aí alguém vai dizer, tá, mas isso que tu está dizendo é o problema lá da origem, que vai deixar o imposto mais regressivo ainda, os mais pobres vão pagar mais caro ainda. Eu digo, não, então nós vamos fazer o seguinte, então nós devolvemos para essa pessoa, especificamente. Devolvemos, porque qualquer política pública, ela é interessante que ela seja, que ela tenha focalização, que ela seja focalizada. Isso é feito na área da educação, é feito na área da saúde, né? Mas por que nós fazíamos antes? Porque nós não conseguimos diferenciar subjetivamente os contribuintes de fato. Hoje nós podemos. Né? Hoje nós podemos identificar quem é o pobre, porque as pessoas mais pobres, que elas estão cadastradas, né? Nós podemos saber quanto elas consomem, porque nós temos a nota fiscal eletrônica, e mesmo que se não tivéssemos a nota fiscal eletrônica para saber quanto elas consomem, nós teríamos por estimativa que teria como chegar. Esse é um outro ponto que eu gostaria de abordar em seguida, se der tempo. Então, a solução... Pois não? Não, desculpa, conclui, depois eu te encaminho outra pergunta. Não, eu só estou concluindo, dizendo o seguinte, rapidamente, eu tenho que fazer um percurso longo para explicar o que foi feito e por que não deve ser feito, né? Às vezes eu digo assim, olha, eu acho que dizer que tem que ter uma alíquota e devolver para quem precisa é muito fácil. Agora, eu queria ter sido aquele cara que conseguiu convencer um monte de parlamentares para dizer que não tinha que ter uma alíquota, que tinha que ter 500 alíquotas, 500 reduções de base de cálculo. Esse cara é um gênio. Olha a capacidade de destruir o imposto e ter né, e eu sei que argumento foi usado, talvez nem seja assim tão meritórios, mas de qualquer forma chegou a destruirmos um imposto que vinha no bom caminho. Né? E hoje... Concessões pontuais. Eu acho assim, eu admiro, gostaria de ter essa capacidade de comunicação, né, de convencimento, porque dizer que o mais fácil é ter uma alíquota só e devolver para quem precisa, para mim isso é óbvio. Né? Mas agora parece pelo contrário, né? Quer dizer, que nem dizia o Delfim Neto, né? No Brasil, a lógica é o pior argumento. Né? Então, nós temos que fazer um esforço para dizer, fazer o óbvio, né? Porque, como eu falei, tem um passado, tem a questão da cesta básica, as pessoas colocaram na cabeça, e cesta básica ajuda muito as famílias mais pobres, e os números desmentem completamente. Então, assim, é hora de botar ciência. O fato, nós temos agora uma situação recente, não utilizar a ciência para tomar decisões está custando muito caro para o Brasil. Né? Então, e nós temos agora uma experiência recente, está na hora da gente trabalhar em cima de números reais. Né? É verdade. Giovanni, antes de eu te fazer antes de entrar numa questão sobre a pressão aí que a reforma tributária já está recebendo aqui no Estado, né, depois de ser encaminhada pelo governo, para o governo, né, e para a Assembleia Legislativa, eu queria te perguntar assim, ó, ainda em relação à devolução, como vai ser feita, como pretende que seja feita essa devolução do ICMS-P para as pessoas que terão direito a receber uma restituição? E também, se o ICMS-P ele pode ser considerado uma antecipação de pagamento, como algumas pessoas já estão dizendo aí, no sentido meio que de tentar desconstruir o ICMS-P, que as pessoas estariam pagando antes para receber depois. São essas duas. Sim. Bom, em relação à forma como vai ser introduzido aqui, tá? Eu poderia comentar sobre o aspecto mais mecânico, né?
Porque o ICMS-P ele pode ser adaptado a qualquer IVA. É um conceito, é uma técnica, uma lógica, mais uma lógica do que uma técnica, né? E pode ser aplicado a qualquer IVA, tanto que a forma como está sendo concebido lá na PEC 45 e na PEC 110 é bem diferente da forma como está sendo produzido aqui, está sendo projetado aqui dentro do Estado. Tá? Então, aqui no Estado, a lógica é a mais, eu diria assim, a mais tradicional, é aquela que nós começamos a sugerir já lá em 2016, que é simplesmente identificar um montante de imposto embutido no consumo de cada família. Isso não daria, talvez, tempo aqui da gente abordar em detalhes, viu? Mas porque tem uma certa sofisticação, mas, em resumo, é isso. Identifica quanto as famílias consomem pela nota fiscal eletrônica, mas tem um pagamento mínimo. Ou seja, se as pessoas não fizerem esse esforço, que é um esforço, eu diria, de ganha-ganha, né? Porque se a pessoa realmente pedir o documento fiscal, nós reduzimos a informalidade. Isso é muito bom para o Estado. Tá? E também aumenta o percentual que ela vai receber. Se ela disser assim, não, mas eu não estou nem um pouco preocupado com os outros, eu só quero receber o mínimo, vai receber o mínimo, que é os R$30, tá? De famílias até 3 salários mínimos. Então, eu acho que, é claro que dependendo da expectativa, digamos, uma pessoa que poderia ganhar R$37 fazendo um esforço, e que vai ganhar 30 como mínimo, possivelmente não vai fazer nenhum esforço, né? Dependendo da renda dela. Isso é aquela relação entre motivação e tal. É um ganha-ganha, né? Eu vejo que é uma política interessante. Tá? E, além disso, o mínimo garante que todas as pessoas, independente, porque existem pessoas que podem estar numa área de desinformação, né? Com alguma dificuldade de pedir os documentos fiscais, elas não ficariam prejudicadas. Então, esse é o aspecto. Giovanni, me parece evidente que o projeto de reforma tributária estadual é bom e é positivo, e o ICMS personalizado, ele sintetiza as virtudes do projeto, e atendendo que a classe política mais à esquerda reivindicou historicamente sempre diminuir a regressividade dos impostos, mas eu queria te perguntar se tu acha que o tempo é curto devido à pandemia e até a urgência que o projeto tem de votação, para mostrar isso para a sociedade. Eu tenho lido as colunistas, a Thaline e a Rosane de Oliveira, que têm colocado que o projeto está enfrentando algumas dificuldades na Assembleia. E eu sei que o teu aspecto é mais técnico, né? Mas então eu queria me concentrar no tempo para mostrar as vantagens para a população da aprovação dessa reforma. Perfeito. Deixa eu primeiro terminar a questão que já tinha sido colocada antes, tá? que é se as famílias vão perder. E eu acho que dá para conectar com a tua pergunta, tá? Porque o que o Everton levanta, já vi que tem sido questionado por outras pessoas, e programas como esse aqui, atividades como essa e outras que porventura teremos que fazer, elas são muito oportunas, porque o que nós estamos percebendo claramente, as pessoas não conhecem. As pessoas estão dizendo sem saber do que estão falando. Por exemplo, como é que vai pagar antes se todas as famílias terão redução? As famílias terão redução de carga tributária em todos os níveis. Tá? Isso é evidente que alguém pode dizer, não, mas eu conheço uma pessoa que ganha R$200, não consome nada de energia elétrica, não consome nada de combustíveis. O cara pega diz assim, ele só come pão. E o pão vai aumentar. Olha, mas não tem como nós resolvermos também todos os problemas individuais. Talvez até fosse o caso de se preservar uma política específica, mas essa pessoa, com os R$30, já vai resolver, vai ser muito mais do que ela vai ter de perda nisso aí. Ela já vai receber os 30. Tá? Segundo, os R$30 podem, eu não posso falar aqui como algo definitivo, porque isso é uma definição do secretário e do subsecretário, do governador, tá? Mas é evidente que os R$30 básicos podem ser pagos no primeiro mês, não precisa se esperar para pagar no segundo mês. Okay? Claro. Então, isso de dizer, primeiro eles vão pagar para depois receber no segundo mês, não, recebe os 30, seria uma política, seria justo, acertado, e eliminaria, é só uma questão de dialogar. Tá? Agora, exceto essas famílias que eu comentei agora, que são totalmente fora da curva nesse sentido, tá? Todos os demais estratos, isso nós temos, quem está dizendo, repito, é a ciência, é a pesquisa de orçamentos familiares, que é a nossa base. Se alguém disser, não, mas a pesquisa de orçamentos familiares é furada,
Olha, meu amigo, então eu não sei, todas as pesquisas, ela tem alguns critérios e tal, mas são as referências, nós não temos outras para usar, a pesquisa dessa envergadura e dessa qualidade. Então, a pesquisa de orçamentos familiares nos deixa bem claro que nenhuma família vai perder no primeiro mês, independente da devolução. Tá? Independente da devolução no primeiro ano. Por quê? Porque no primeiro ano, diferentemente do que alguém pode imaginar, tá? No primeiro ano não vai ter as elevações de alíquotas nos produtos básicos vai ser muito pequena. Por quê? Porque os da isenção, os que estão na isenção vão para 7%. E os que estão com 7% vão para 12%. Não é como estão dizendo que vai de 0 para 17, como eu já ouvi aí. Ou de 7 para 17, como eu já vi aí. Não é isso. Isso vai ser uma elevação paulatina. Então, veja bem, a família essa que eu comentei, a mais pobre, ela vai ter, no primeiro ano, redução, já no 1º de janeiro de 2021, ela vai ter redução de energia elétrica, todas as reduções já vão acontecer. Todas as reduções vão acontecer. E as elevações não vão acontecer, porque só vai acontecer, no fim, a elevação vai ser em 3 anos e a redução vai ser numa tacada só. O Sindicato em Ação vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia. Nos vemos no próximo sábado, aqui na TV Urbana, canais 55.1 UHF e 11 da NET, ou pelas redes sociais da TV Urbana e da TV Sindifisco RS. Até uma próxima e se cuidem. Não saia de casa se puder ficar em casa. Se não puder ficar em casa, tome todos os cuidados. Até a próxima. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.